Olá, o vídeo de hoje vai ter um formato um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver, porque eu estou disponibilizando uma aula minha, tá? Então eu tirei uma aula de dentro do curso e estou disponibilizando porque eu quero que essa mensagem, que é tão importante, alcance o maior número de famílias possível. Eu quero de todo o meu coração ajudar muitas e muitas famílias. Então você pode também contribuir deixando o seu like e deixe nos comentários o que você achou. Assista até o final, porque tem muitas dicas importantes nesse conteúdo. Até lá! O mais importante dessa aula é que você entenda como prevenir o sufocamento, como evitar o sufocamento. Então a gente vai entender quais são os mecanismos que causam sufocamento e eu vou trazer uma linguagem o mais leve possível. Eu sei que algumas pessoas passaram por traumas na vida delas e tudo aquilo que está associado ao risco de vida traz uma dor, uma dificuldade até de prestar atenção. Então, calma. O conhecimento, entender como isso funciona para prevenir isso, te tira dessa ansiedade, tira você desse medo do desconhecido, tá? É nossa responsabilidade aí proteger o nosso bebezinho. Então, vamos entender. O sufocamento é tudo aquilo que prejudica a entrada e a saída do ar pela nossa boca ou pelo nosso nariz. Então, eu digo, a gente respira pelo nariz, mas numa situação em que eu tô resfriada, eu tô com alguma constipação e eu tô respirando pela boca, a boca também é que entra em consideração. Ou seja, tudo que prejudica a entrada e a saída do ar pelo nariz e pela boca de forma eficiente, não necessariamente um bloqueio completo. Então, aí que tá. Algumas pessoas acham que sufocar significa que eu vou tampar a minha boca e meu nariz. E é desse jeito que eu vou sufocar. Seja dessa forma, né? Usando minha mão, usando uma almofada, vou apertar aqui, tampar o nariz e a boca para que a pessoa sufoque. É um mecanismo também, mas só de atrapalhar, prejudicar a ventilação aqui, eu já estou sufocando de forma lenta. E aí passa 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, passa um tempo, a gente entra em asfixia. Como que isso acontece? Vamos entender o mecanismo para a gente entender o que a gente vai prevenir. A gente vai respirar, a gente vai pôr o ar para dentro, porque a gente precisa do oxigênio, que ele é combustível para todas as nossas células, as células da nossa pele, dos nossos órgãos, do nosso cérebro, é combustível o oxigênio. Então eu preciso que tenha uma quantidade de oxigênio boa circulando para que todas essas células sejam alimentadas. E quando a gente come alguma coisa, a gente elimina outra coisa, não é? Então eles vão se alimentar desse combustível, que é o oxigênio, e vão descartar e eliminar dióxido de carbono. Então o dióxido de carbono não presta pra gente, a gente tem que pôr para fora, no ar. Então o ar que a gente põe para fora, a gente está eliminando o dióxido de carbono. Então a gente não pode, a gente quer eliminar o dióxido de carbono, ele não pode ter uma quantidade enorme presa no nosso corpo. Não, a gente tem que eliminar ele, senão a gente fica mal, tá bem? Então, se eu tô dormindo assim, ó, tô falando eu, Paula, não eu bebê, tá? Eu tô dormindo com a cara assim, ó, no travesseiro, na coberta, eu tô prejudicando a entrada e a saída esse ar. E aí o que acontece? Então tá entrando menos ar, então tem menos, o nível de oxigênio vai caindo e também tá prejudicando a saída do ar. Então o nível de dióxido de carbono que deveria sair está subindo, vai subindo. Passa 1 hora, 2, 3 horas. Nessa situação, para um adulto, 15, 20 minutos para um recém-nascido, para uma criança com um sistema mais imaturo, pode ser suficiente, tá? Passou esse nível, tá muito descompensado, o excesso de dióxido de carbono circulando no nosso corpo leva a uma acidez metabólica que causa uma falência do coração, o coração para. Então, como que eu evito isso? Só o fato de remover esse mecanismo que está impedindo a boa ventilação aqui, já estou livre do risco do sufocamento. Só de estar ventilando, entrando e saindo ar
com eficiência, já estou livre do meu risco do sufocamento. Mas, Paula, por que o bebê morre assim e o adulto não? Nós temos mecanismos, desculpa, nós temos mecanismos de defesa no nosso organismo, só que num bebê imaturo não é tão eficiente, né? Então, às vezes, basta eu sair, eu rolar daqui, né, virar para o outro lado quando eu tô dormindo, que pronto, já me livrei desse mecanismo. E o bebezinho não consegue, às vezes não consegue enrolar, não tem ainda, não adquiriu essa habilidade, né? Ele não tem uma boa eficiência, tipo, ele tá dormindo com a cabeça aqui, ele não consegue nem levantar a cabeça para tirar o rostinho desse mecanismo. Não consegue se livrar. Outro mecanismo que acontece, que quando eu tô aqui, eu tô dormindo com um sono profundo, tô muito cansada, sabe aquele sono pesado? Eu tô dormindo aqui, o que que eu não saio? O que que o meu cérebro faz? Ele vai tentar me acordar. Ele vai falar: "Ei, acorda". Que jeito? Um pesadelo. Eu tenho um pesadelo, né? Só tipo, já até fiz uma respiração aqui profunda, e volto a dormir. Se eu voltar a dormir no mesmo lugar, eu vou ter continuar prejudicando a ventilação, eu vou ter outro pesadelo, que é um mecanismo que tem o nosso cérebro de falar: "Ei, acorda, sai daí que a gente tá sufocando". O mecanismo no bebê é o choro, e aí isso não nos diz muita coisa, né, gente? Porque primeiro ele entra em alerta, o bebê vai chorar, e aí, tipo, o bebê tá chorando. O bebê chora porque a etiqueta da roupa tá incomodando, porque tá frio, porque tá calor, porque tá com fome, porque tá com sono, porque tá com dor de barriga. Então, assim, não nos diz muita coisa, mas sim, o bebê tem um mecanismo de alerta aí, né? Então ele vai chorar, ele vai despertar e ele vai virar a cabeça, ele vai tirar o corpo, se ele for capaz de fazer isso, né? De remover. Do contrário, depois do alerta, o sistema deprime, entra numa sonolência e aí ele vai chegando ali perto da nossa asfixia, da nossa acidez metabólica e o coraçãozinho para. Então, pesado esse assunto, né? É um pesadelo, é um pesadelo. Então vamos lá, vamos nos proteger de conhecimento para a gente remover todos esses mecanismos possíveis. Quais são essas situações? Como vocês já viram, permitir que o bebê durma ou permaneça aqui com um monte de tecido perto desse rosto e dessa boca é ruim. E esse tecido, às vezes, vem da nossa roupa. Por exemplo, ele tá aqui, ó. Ele tá com a cara enfiada na minha roupa. Ele tá naquele sling. Tá com a cara aqui, ó, enfiada no meu peito. Não tá tampando o nariz e a boca. Tem espaço para ele respirar? Tem, mas com que eficiência? A gente precisa adequar, melhorar essa ventilação. Então, eu ponho esse rosto aqui pro lado. Aí, o bebê tá salivando muito, né? Tá nascendo um dentinho, ou tá resfriado, ou tem refluxo. Eu ponho um paninho aqui para ele não se molhar, não molhar minha roupa. De novo, tô prejudicando a ventilação, a entrada e a saída desse ar. Tá bem? Nada disso. Deixa esse bebê molhar a tua roupa. Vai dar outro jeito. Aqui, ó. Colocar o bebê para rotar ou para descansar com a cabeça aqui, ó, na minha gola ou no meu pescoço, que seja, ou no meu monte de cabelo. Não pode, tem que virar pro outro lado. Eu quero alternar essa cabeça para prevenir torcicolo, né? Alongar essa cabeça. Vai pro outro ombro e vira pro outro lado. Pronto. Já tá com essa ventilação. Aqui, ó, dormindo aqui. Ele tem que ficar de um jeito que eu consiga enxergar esse nariz e essa boca. Então, essa cabeça tem que ficar aqui. Eu posso ajudar esse bebê trazendo essa barriga para cima também. Aí eu trago o braço para cima, tá? Ele vai ter melhor também expansão aqui, ó, desse peito que tem que abrir e fechar para respirar. Aqui ele respira melhor. Aqui, né? Aqui, você vai ficar aqui, então tenho que trazer esse nariz, essa boca tem que estar bem visível, porque eu sei que tá circulando ar. Só que aqui eu tô promovendo um alongamento e uma ativação dos músculos do pescoço, que vou ter que depois alternar também
o lado para evitar o torcicolo no pescoço, para prevenir aí o torcicolo. Outra situação, então assim, não é só no berço, gente, travesseiro antes de 1 ano não há necessidade. Então, travesseiro, tecidos, dormiu com o paninho favorito dele, pegou no sono, tira, né, a naninha, a pelúcia ali, o bonequinho, tira, dormiu, tira todo o excesso de tecido. Por exemplo, no berço, vamos lá, no berço, eu vou falar os mecanismos no berço, mas amplia a sua visão, tenta perceber como esses mecanismos estariam no sofá, na cadeirinha, no passeio, no colo, como esses mecanismos podem estar presentes em outras situações para além do berço, tá? O berço, então, o bebê, qual é a recomendação da Academia Americana de Pediatria? Então, que a gente tire todo esse excesso de objetos, tecidos aqui perto da cabeça do bebê, ou do alcance dele, porque ele pode puxar e trazer, né? O lençol e a coberta, a gente vai colocar aqui, ó, até o peito e os braços vão ficar por cima. Paula, mas tá frio. Trabalha a camada, coloca camadas, roupas, né, em camadas, luva, gente, luva para bebê é caro, né? Eu tinha um par para quando a gente sair, porque em casa eu enfiava a meia, um par de meia aqui, ó, na mãozinha dele, tá? Que tivesse um bom elástico para não sair, né? E não ficar, depois vir parar aqui. Então, trabalha com camadas. O restante desse tecido aqui, ó, essa parte aqui, a sobra, a gente vai prender lá embaixo no lençol. Para quê? Para que esse bebê não tenha, por exemplo, se eu fico aqui por cima, ele pode ter um reflexo de Moro e jogar esse tecido em cima do rostinho dele. E aí um bebê imaturo não consegue pegar, é só puxar para baixo. Ele ainda não tem esse conhecimento. Ele fica aqui, ó, né? Ele fica aqui, mamãe, papai, ninguém tá ouvindo, ninguém tá ajudando, deprime e vai. Então, isso aqui, esses tecidos presos lá embaixo do colchão. O bebê também vai ficar deitado com os pés até encostarem no final do berço. Por quê? Porque às vezes ele tá se mexendo, ele tá coberto aqui, ele tá se mexendo, aí ele vai rolando, se mexendo, ele vai descendo, escorregando ali e vai entrando debaixo desse lençol, no berço, no carrinho do passeio, a gente vai tirar esse excesso de tecido aqui, tá? O berço, gente, ele tem grade, não é para prender, não é uma prisão para o bebê, é para que tenha um bloqueio, né? Tem que bloquear para ele não rolar, não cair do berço, mas tenha passagem de ar, tenha uma boa ventilação. Então, quando a gente coloca almofadas, aquelas placas, assim, umas almofadas que parecem uma placa, cobrindo a grade para proteger meu bebê da grade, na verdade você está protegendo da grade, mas está impedindo uma boa ventilação de ar ali. Tá? Então, aquilo também não é recomendado. A densidade do colchão. Então, se um colchão, né? O colchão tá duro, aí coloca um edredom para ficar mais macio, mais confortável para o bebê. E aí, se esse bebê vira e esse excesso de, né? Esse colchão ele molda, é mole ou tem um excesso de tecido, a gente está trazendo de volta um mecanismo aqui, ó, lembra de que está prejudicando essa respiração. Então, tem que ser denso, durinho, né, suficiente para que fique, se o bebê virar aqui, ó, ainda tenha uma boa circulação de ar. Paula, então como é que ele não sufoca na amamentação? Bom, primeiro que todo o nariz de bebê é assim, ó, é curtinho, né, então ele fica, é como se estivesse assim, ó, para ter uma boa entrada de ar durante o mamar, o seio tem ele é arredondado, tem um formato, e o bebê está desperto, né? O bebê, até nos primeiros meses, ele tem um mecanismo que ele consegue respirar e engolir ao mesmo tempo. A gente não consegue fazer isso, tá bem? A gente não é capaz disso, mas o bebê tem esse mecanismo e ele tá desperto. Se ele ficar irritado e agitado ali, você tira, né? Deixa o bebê respirar um pouco e depois vê se ele quer voltar, mas ele não vai sufocar na amamentação, porque a natureza providenciou aí mecanismos para evitar isso.
Outra situação de risco, gente. Então, falei para vocês, tudo aquilo que pode trazer excesso de tecido ou que o bebê pode virar e encontrar um excesso de tecido. Então, o vão entre o colchão e o berço, se esse colchão não é um tamanho adequado, recomendado pelo Unimetro, a gente tem um vão que o bebê vai rolar, esse vão, ele vai encaixar o rostinho ali, e ele não tem força, ele conseguiu rolar para chegar, mas ele não consegue rolar para voltar. Ele encaixa o rostinho dali e sufoca. E aconteceu, tem alguns casos disso com aquele berço pequeno que a gente coloca a cópula assim na cama dos pais. Então a gente coloca, é um berço quando tipo, o recém-nascido, né, coloca um bercinho do lado da cama dos pais, porque assim a mulher não precisa ficar levantando, indo até o outro quarto para amamentar, cuidar desse bebê, né, fazer a troca, já tá ali do lado. Esse berço, ele tem que ter a grade, né, dos dois lados, né? Ele tem que ter a grade ou um tecido todo furadinho que tenha uma boa ventilação dos dois lados. O bebê dormiu, você tá dormindo, né? Você não vai ficar vigiando esse bebê, sobe, porque ele dá para baixar, então fica como se o berço fosse uma continuação da cama. É interessante isso. Só que o bebê vai dormir, deita ele de barriga para cima, tira o excesso de tecido, né? Tecido tudo estendido, esticado, e sobe essa grade. Porque tem casos de bebê que rolou, encaixou o rostinho ali no vão entre a cama e o berço e sufocou ali, infelizmente. Ou então, pensando em outras situações. No carro, na cadeirinha do carro, um bebê pode sufocar pelo excesso de tecido, né? Tá dormindo, coloca uma toalhinha aqui, ó, e ele tomba a cabeça aqui e prejudica a respiração. Então, o que eu fazia? Eu fazia 2 rolinhos com toalhas pequenas, eu fazia 2 rolinhos e eu encaixava aqui, assim, ó, na cabeça do meu filho para manter essa cabeça centralizada. Se ele dormia, ficava aqui, ó. Tem umas cadeirinhas que você consegue, tem um dispositivo que você puxa e deixa mais deitadinho. Se o bebê dormir, ele fica mais deitadinho, sabe? Menos sentado para evitar isso. E aí, todo esse rolinho não pode vir aqui, né? Meu bebê vai virar e vai prejudicar a passagem do ar entre a boca e o nariz. Outra situação. Vou fazer um exercício com vocês. Eu quero que você coloque o queixo no peito e engula a saliva. É ruim, gente, é muito ruim. É duro. O mesmo se eu esticar de tudo, o meu pescoço, tenta engolir a saliva desse jeito. Não desce. Por quê? Porque a gente, nessas posições aqui de queixo no peito, ou uma hiperextensão, a gente tem um estreitamento aí do nosso canal, né, na nossa garganta, e isso também prejudica a passagem do ar. Então, a Associação Americana de Pediatria está removendo todos aquelas cadeirinhas, sabe aquelas espreguiçadeiras, aquelas cadeirinhas que o bebê fica assim, ó, senta ali, e tem uns móveis, eu sou super contra aquilo. Eu acho que na aula de por que tummy time, eu explico o porquê. Que é um dos motivos ali para vocês. Mas que fica com o móvel, eles estão tirando todas as cadeirinhas que apresentam um ângulo de 30 graus ou mais. Porque a cabeça do bebê fica dessa forma. Com esse queixo no peito e aí causa um prejuízo e pode levar ao sufocamento. Porque tem criança que fica muito tempo ali, né, gente? Muito tempo. Tá ali, não consegue ir na cadeira do carro também, né? Desculpa, me atrapalhei. Por que eu coloco aqui para centralizar a cabeça, as almofadinhas para centralizar a cabeça do meu filho? Para evitar essa cabeça dele cair com a cabeça aqui, dormir desse jeito na cadeira do carro e aí ele pode sufocar. Nossa, mas quanto tempo ele precisa nessa posição? Se ele ficar assim, ele já vai sufocar? Não. A gente não tem uma tabela de medida, tipo, 10 minutos morre, 15, não sei o quê. Não existe, mas 15 minutos para um recém-nascido já pode ser suficiente. Um bebezinho maior, né, porque a gente tem ali o nível de oxigênio, tem uma relação do quanto de oxigênio é capaz de circular no nosso organismo e tem uma questão da imaturidade do sistema nervoso.
Então não dá para falar quanto tempo, mas, por exemplo, uma criança de 6 meses vai precisar de mais que 15 minutos, mais 20, 30 minutos, depende da imaturidade do sistema nervoso dele, 30, 40 minutos pode ser suficiente para ele sufocar. Também vai depender da temperatura do ar, né? Às vezes a temperatura também tá, o calor tá abafando, o carro tá fechado naquele calor, né? Isso também vai prejudicar o ambiente, né? Não tá ventilado. Também agrava aí a situação. Então, assim, em relação a essa angulação, mais um alerta. Eu falei para vocês que travesseiro não é necessário no berço do bebê até 1 ano de idade. Mas, Paula, meu bebê não respira direito, tá resfriadinho, tem refluxo, eu preciso do travesseiro. Não. Em vez do travesseiro, a gente vai colocar, vai elevar o colchão. A gente vai trazer uma elevação de 10 a 15 graus, que é o que a Associação Americana de Pediatria recomenda. Então, 10 a 15 graus é cerca de 5 centímetros, entre 4 a 6 centímetros, que a gente vai colocar debaixo do colchão ou no pé, vai calçar ali o pé do berço para trazer essa elevação, tá bem? E aí sim, ele respira melhor, quem tem refluxo é melhor. Mas é isso, é não trazer a cabeça do bebê, não trazer esse corpinho, é trazer tem que trazer tudo, tá? Tem que trazer aqui, ó, tudo, não a cabeça. Então é isso, gente. Eu espero ter sido assim um alívio para vocês, porque agora com esse conhecimento vocês não têm mais que ficar ansiosos com, ai, meu bebê tem risco de sufocamento. Não tem risco de sufocamento porque você agora tem esse poder do conhecimento, sabe como prevenir e livrar o teu bebê dessa situação. Então, deixem suas dúvidas nos comentários, me diz o que vocês estão achando e, né? E eu fico feliz, assim, espero de coração ter ajudado vocês. Beijinhos, até a próxima aula.